Souza oficialmente livre no mercado e a expectativa é que nas próximas horas o Cria possa vir a ser anunciado oficialmente como o mais novo reforço do Vasco da Gama. Além disso, dois novos nomes na mira do Vasco para esta próxima janela de transferências. O zagueiro Dória, revelado nas categorias de base do Botafogo, e o meio-campo Bruno Tabata, jogador com passagens por Palmeiras e outros clubes grandes do futebol brasileiro. Além dessas, muitas outras informações aqui agora para você, torcedor vascaíno, neste Fala Gigante. Tem novidades sobre Thales Magno, que neste momento virou alvo de um clube aqui do futebol brasileiro. Tem novidades também sobre o garoto Ryan, cria das categorias de base, uma das grandes revelações da base cruz-maltina, que neste momento é alvo de grandes clubes do futebol europeu. Tem também informações sobre treinador e muitas outras notícias. Um Fala Gigante agitadíssimo, movimentadíssimo, que é claro você não poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Caso não saiba, te aviso agora, né? Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é sempre o primeiro vídeo do dia, saindo às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então é claro, não perca tempo, já se inscreva aí no canal, ajudem o nosso crescimento, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Então conto com você, se inscreva mesmo. A sua inscrição é muito importante aí para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Curta, compartilhe, ajudem aí o nosso trabalho. De vascaíno para vascaíno, porque é claro, aqui é muito Vasco da Gama. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante com vocês, falando sobre uma situação muito interessante que foi se confirmada agora, nestas últimas horas. O Vasco da Gama, no ano passado, após a saída do técnico Maurício Barbieri, deixou como interino no comando da equipe o técnico William Batista, que acabou não indo tão bem quanto o esperado. E exatamente por esse motivo chegou para o Vasco o nosso grande treinador que salvou o Vasco da Gama de um rebaixamento, o técnico argentino Ramon Ángel Dias. Chegou ele ao lado de uma grande comissão técnica, que também ajudou o Vasco da Gama na sua permanência. A comissão era formada à época pelo auxiliar técnico Emiliano e filho do Ramon, pelo preparador físico Diego Pereira e também por alguns outros nomes que inclusive chegaram com bastante moral, como o auxiliar Damian Paz e também outro profissional, né? O Juan Romanazzi, que também era mais um auxiliar do técnico argentino. O Romanazzi era mais um auxiliar e o Damian Paz era uma espécie de analista de desempenho, mas também ajudava muito o técnico argentino Ramon Dias na montagem do grupo, na montagem do time titular. Era realmente uma pessoa que estava ali ao lado sempre do Ramon, uma espécie de braço direito do técnico argentino. E o Vasco, para assinar com o Ramon, teve que assinar com todos esses profissionais, o Diego Pereira, o Damian Paz, o Juan Romanazzi, o Emiliano Dias. Foi um contrato feito de forma individual com cada profissional. Inicialmente, o contrato ia até o final deste ano. Esse foi o contrato assinado do Ramon com o Vasco no ano passado, mas esse contrato foi renovado. A renovação foi até o final de 2025. O Vasco, no início do ano. Aliás, o Vasco não no início, né? Mas ali em meados do mês de abril, preferiu não permanecer com o técnico argentino. Ainda fica uma grande dúvida, né? Um grande questionamento se ele foi demitido ou se ele pediu para sair. A versão atestada à época pelo senhor Lúcio Barbosa é que o Ramon pediu para sair. A questão colocada à mesa pelo técnico argentino é que ele foi demitido. O certo é, até o momento não houve uma rescisão contratual. Todos os profissionais do Vasco da Gama que vieram juntos com o Ramon Dias ainda têm contrato com o Vasco.
E até o próprio Ramon ainda tem um contrato com o Vasco. Eles ainda estão, inclusive, regularizados no bid da CBF. E nessas últimas horas, aconteceu algo que, ao meu ver, é pra gente ficar de olho, tá? É algo muito importante, inclusive, na minha opinião, muito mais do que apenas uma informação. O Damian Paz, que é esse analista de desempenho que a gente trouxe a vocês no início do vídeo, que veio, né, com o Ramon Dias, inclusive eu trago aqui, é um profissional de 36 anos de idade, que trabalha há mais de 10 anos com o Ramon, e é responsável por abastecer aí o técnico com informações de treinos e jogos individual e coletivamente. Esse profissional hoje é o auxiliar técnico do Sub-20 do Vasco da Gama. O argentino que chegou ao Vasco com o Ramon aceitou permanecer no Vasco da Gama e foi confirmado que neste momento mesmo é o auxiliar técnico do Sub-20 do nosso Vasco. É muito importante a gente entender isso, porque é algo que pode definir muito aí o futuro. O futuro do Damian Paz quanto a uma separação do Ramon, porque realmente, alguém que era analista de desempenho do técnico argentino e hoje é auxiliar técnico, nitidamente é um momento de rompimento. E talvez esse rompimento confirme mais do que nunca que os dois não trabalhando juntos. Provavelmente Ramon não vai permanecer no Vasco, ou também é um sinal de que Ramon voltará ao Vasco da Gama. A gente pode olhar esse ponto do Damian Paz estar trabalhando hoje dentro do Vasco da Gama como auxiliar técnico do Sub-20 de várias vertentes diferentes. Talvez a vertente que você queira ver e a vertente que também possa até estar acontecendo é: Ramon hoje trabalha o retorno e por trabalhar no retorno, Damian Paz foi contratado como auxiliar técnico do Sub-20. O certo é um profissional que veio com o técnico argentino Ramon Dias e de que nesse momento trabalha aí, né, no Sub-20 do nosso Vasco da Gama. Informação muito importante, uma informação que pode dar grandes indícios aí sobre o futuro do nosso Cruz Maltino. Como você acha que irá acontecer? Você acha que Ramon volta? Você acha que Ramon não volta? Até o momento, as últimas informações é que as coisas de fato esfriaram, né? E que o Vasco está deixando aí Rafael Paiva no comando da equipe. Inclusive hoje está sendo realizado o último treino. Quem comanda é Rafael Paiva. Amanhã quem estará na beirada de campo é Rafael Paiva. Mas sabemos também, acima de todo mundo, de que hoje o técnico argentino Ramon Dias é um profissional que tem muita moral internamente, tem muita moral com o Pedrinho e também não se surpreendam caso o técnico argentino chegue ao Vasco. Show, Vascão? Deixa claro a sua opinião aí nos comentários. Porém, não é apenas de treinador que se vive, né, o nosso Vasco. Temos algumas informações importantes para trazer aqui a vocês sobre o mercado da bola. A primeira notícia é sobre Thales Magno, a gente que vem informando aqui a vocês sobre o interesse do Vasco da Gama, da atual gestão de Pedrinho em repatriar o Cria, né? Um jogador jovem de apenas 21 anos de idade, atleta que foi vendido lá no ano de 2020 pelo Vasco da Gama ao New York City, fez grandes temporadas com a camisa do clube no futebol norte-americano, mas nesta temporada de 24-25 ele não vem conseguindo ter uma continuidade. Principal fator pela ausência de Thales Magno nas partidas é um problema hoje, nesse momento, Thales com o técnico do New York City. Então, exatamente por esse motivo, o próprio Thales vem conversando com o seu empresário e buscando, sim, sair do clube norte-americano. Inicialmente, o desejo grande era uma ida para o futebol europeu. Esse era o principal objetivo da carreira de Thales Magno, mas nesse momento o atleta trabalha e pensa, sim, na possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. O Vasco procurou, o Vasco demonstrou intenção em ter o Thales Magno para essa temporada de 2024. Inicialmente a ideia do New York era uma venda, o Vasco procurou com a intenção de ter o Thales Magno por um empréstimo e uma venda por um alto valor. O New York pedia um valor de 50 a 70 milhões de reais para liberar o cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino. Valores muito altos, principalmente para o atual padrão, né, do nosso Vasco. Exatamente por esse motivo, as negociações não avançaram tanto assim com o Vasco. E a última informação que nós temos é que o Atlético Mineiro tem negociações avançadas com o Cria e deve acabar sim até mesmo anunciando a contratação do atacante Thales Magno. Ainda não sabemos por qual, né, forma de negociação, se por um empréstimo, se por uma compra, mas é um jogador que infelizmente nesse momento se aproxima do Clube Atlético Mineiro. E vai ser muito louco ver um ataque do Clube Atlético Mineiro composto por Paulinho e Thales Magno, dois crias das categorias de base do Vasco. É tanto erro, né, de gestão
que infelizmente o nosso Vasco da Gama não tem nem condições de trazer os seus crias de volta. Os crias têm até a prioridade de trazer o Vasco, mas o Vasco financeiramente não tem capaz de ter os seus crias. Essa é a verdadeira situação, esse é o verdadeiro momento do nosso clube. Show, Vascão! Vamos prosseguindo? Vamos trocar uma outra ideia aqui sobre um outro cria, que é sobre o Ryan. Hoje, pela parte da manhã, a gente tem informações aí importantíssimas sobre esse atleta, esse cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino. No caso, um jornalista, Aaron Walden, que é um jornalista aí, inglês inclusive, trabalha na International Football Movement, um profissional assim realmente muito gabaritado no mercado, que traz várias informações ao redor do mundo sobre a questão de janela de transferências mundial, trouxe nesta manhã de sexta-feira a informação que Manchester City, Barcelona e Udinese da Itália mostraram interesse na contratação do Ryan. O Ryan é um jogador que infelizmente nesse momento dentro das quatro linhas não vem desempenhando bem, muito pelo contrário, o Ryan está jogando muito mal, toda a expectativa que sempre, né, o torcedor vascaíno colocou a torno dessa joia da base Cruz Maltina, como sempre foi tratado, está sendo sim um ponto de frustração nesse momento, mas é importante, acima de tudo, a gente lembrar que é um jogador muito jovem, de apenas 17 anos de idade, que já tem aí 22 partidas no profissional, com 2 gols marcados, um contra a equipe do Inter lá no ano passado, e um gol também marcado nesta temporada de 2024 contra a equipe do Nova Iguaçu. Um jogo aí contra a equipe do Madureira do Campeonato Carioca deste ano. Então, assim, é um jogador que tem a sua importância, é um jogador que tem a sua qualidade, mas que não vem desempenhando bem. Mas é um jogador muito bem observado no futebol europeu e muito bem analisado acima de tudo. Tem números impressionantes nas categorias de base e isso credibiliza o Ryan. Pra você ter noção, na temporada de 2022, o Ryan no Sub-17 teve 34 partidas e 29 gols marcados. É esse atleta que a gente está falando. Mas infelizmente o profissional do Vasco é uma bagunça tão grande que os nossos crias não têm espaço para se destacar. Um atleta que o Vasco renovou o contrato há pouco tempo, no ano passado, e aumentou a multa rescisória dele para o valor de 427 milhões de reais. Então o Ryan hoje é um atleta que tem um contrato muito bem amarrado, muito bem costurado até o final do ano que vem. E para um clube de fora vir e tirar o Ryan do Vasco, vai ter que pagar altos valores. O Vasco então está bem seguro, mas há um grande interesse do futebol europeu pela compra dos direitos econômicos da jovem promessa da base Cruz Maltina. Posso ser sincero com vocês? Posso dar a minha opinião? Eu vendo, tá? Chegando aí uma proposta forte pelo Ryan, acho que o melhor a se fazer é vender do que queimar. O Ryan é um jogador muito bom, é um atleta de muita qualidade, pelo que sempre mostrou nas categorias de base, mas que infelizmente no profissional do Vasco da Gama não está dando certo, não está conseguindo desempenhar. A meu ver, muito mais por uma bagunça no profissional do que por uma falta de qualidade no Ryan. O tempo passa, o Ryan hoje tem 17. Não se firmando no profissional em mais uma temporada, o passe dele vai cair, vai ser desvalorizado, e aí, meu amigo, é a ladeira abaixo, como a gente já viu acontecendo em outros momentos no Vasco. Então, talvez, o melhor hoje é chegando uma oferta legal, uma oferta que interessa ao Vasco, uma oferta que interessa ao Ryan, é liberar o cria, deixa ele voar, deixa ele bater asas, deixa realmente ele seguir a sua carreira e ajudar o Vasco financeiramente. Concorda? Essa é a minha opinião, tá? Porque hoje é um atleta que não ajuda dentro das quatro linhas. Talvez com a grana do Ryan, o Vasco da Gama poderá utilizar o dinheiro, utilizar o investimento e trazer um outro jogador mais pronto, mais maduro, que possa ajudar mais o Vasco da Gama dentro de campo. E falando em cria também, né? Tem cria aí rescindindo oficialmente seu contrato. Souza. Hoje, pela parte da tarde, o Başakşehir, clube do futebol turco, anunciou oficialmente a rescisão contratual com o Souza. Através das redes sociais, o Başakşehir confirmou que o Souza não faz mais parte dos planos do clube para a temporada de 2024-2025. Só tinha contrato com o Başakşehir até o meio do ano que vem, mas não vai permanecer para fechar com o Vasco. Essa rescisão contratual do Souza com o clube turco é mais um passo importante, né, para a sua assinatura de contrato com o nosso Vasco da Gama. Um atleta que virá para o Vasco, vem junto com Felipe Coutinho e Alex Teixeira, e realmente esse último passo foi dado e quanto antes, Alex Teixeira, Souza e Coutinho estarão sendo anunciados oficialmente com mais novos reforços do Vasco. Animado, torcedor, para que isso aconteça o quanto antes? Deixa aí a sua opinião nos comentários, né? Porque até
não é apenas de Souza, Coutinho e Teixeira que o Vasco da Gama viverá, até nem terá como, né? O Vasco vai precisar trazer outros jogadores, o Vasco da Gama vai precisar contratar e vai. A gente vem informando a vocês que hoje o mercado ele vem sinalizando muito ao Vasco da Gama com reforços, vem indicando muitos jogadores ao Vasco da Gama. E dentre esses jogadores, alguns interessam, outros não interessam. E nessa tarde de sexta-feira, dia 28 de junho, a gente tem informações importantes sobre a situação de mais 2 atletas que estão na mesa do Vasco. Um jogador, aliás, 2 jogadores, inclusive, que interessam, tá? A gente não tem informações se eles foram oferecidos por meio de intermediários, mas que são alvos. 2 atletas, um para o sistema defensivo e outro para o setor de meio campo, das posições hoje muito carentes dentro do nosso Cruz Maltino. Um nome é um jogador que passou pelo Palmeiras há pouco tempo e acabou não se destacando, que é o Bruno Tabata, jogador que inclusive pertence ao Palmeiras, tá? Tem contrato aí ao Clube Paulista, com o Clube Paulista, está emprestado aí ao Qatar SC, Clube do Futebol do Qatar, Qatar Sport Club, perdão. Além do Qatar Sport Club, no caso onde ele nesta última temporada teve 28 jogos, 13 gols e 7 assistências, números muito bons, né? Inclusive onde ele está emprestado a esse clube por conta do Palmeiras. Ele tem passagem por Sporting de Portugal, um dos maiores clubes do futebol português, e Portimonense, um atleta meio que consegue atuar como ponta direita, consegue atuar também como segundo atacante, jogador muito bom de setor ofensivo, jovem, de apenas 27 anos de idade, que está aí na mira do nosso Vasco. Essa informação foi dada pelo jornalista Fábio Azevedo, um atleta que tem contrato com o clube árabe Qatar Sport Club até o meio desse ano, e tem um contrato com o Palmeiras até o meio de 2026. Então, já que hoje o técnico do Palmeiras ainda é o Abel Ferreira, que não quis contar com o Bruno Tabata para esta temporada e automaticamente aceitou o empréstimo dele ao Qatar Sport Clube, o Vasco pode estar tentando junto ao Palmeiras essa negociação, até pelo bom relacionamento que hoje há entre as diretorias do Clube Paulista e o Clube Carioca. É um nome aí que já procurou, de acordo com informações, representantes do atleta, e um clube do Vasco da Gama, uma gestão, né, do Vasco, que já está também ciente do modelo de negócio do Bruno Tabata, um atleta muito interessante, jovem, volto a repetir, de 27 anos de idade apenas, e que poderia ajudar muito nesse setor ofensivo do Vasco, uma posição hoje tão carente dentro do nosso elenco. Mas não para no Bruno Tabata, né? Tem outros nomes aí que também estão na mesa do Vasco. E esse outro nome que está na mesa do Vasco é, no caso, Dória. Vocês lembram do Dória? Dória é um cria das categorias de base do Botafogo, né? Um jogador que iniciou a sua carreira no Botafogo lá no ano de 2012. Passou pelo Botafogo naquela campanha do Seedorf, da Libertadores. Vocês lembram? Que o Botafogo quase, inclusive, conquista o Campeonato Brasileiro. Após essa passagem no Botafogo, ele foi para o Olympique de Marseille, vendido à época por 25 milhões de reais. Muita grana para um zagueiro no ano de 2014. Não conseguiu ir bem no Olympique de Marseille, foi emprestado para o São Paulo, aqui no Brasil. Ficou até no São Paulo, jogou bola, 18 partidas, voltou para o Marselha, não conseguiu desempenhar lá na temporada de 15, foi emprestado ao Granada da Espanha, voltou novamente a Marselha e terminou seu contrato por lá no ano de 2017 até jogando. Foram 28 partidas, teve num total, vestindo a camisa do Olympique Marselha em 2 temporadas, 33 jogos. Após essa temporada no Marselha, ele passou pelo Santos Laguna, onde está desde lá. Desde o ano de 2018, veste a camisa desse clube do futebol mexicano, um jogador muito bom, que realmente é titular do Santos Laguna, um atleta que tem contrato com esse clube até 2025, no caso até junho do ano que vem, até o meio do ano que vem. É um jogador que possui salários até considerados altos, principalmente por conta dessa passagem pelo futebol europeu, e a pedida hoje do Santos Laguna pela liberação do Dória acaba complicando o Vasco da Gama, mas a informação é que é um nome que interessa. De acordo com informações do Thiago Carvalho, jornalista aí da TV Bandeirante, que foi um dos primeiros a informar a situação envolvendo o Souza, o Teixeira e o Coutinho, é que o Vasco tem interesse na contratação do Dória, já fez sondagem pelo atleta, mas a negociação ainda não avançou. É um jogador que tem desejo sim de voltar ao futebol brasileiro e até vê com bons olhos essa negociação com o Vasco da Gama. No momento, a troca de gestão no futebol do Vasco é o que trava as conversas, no caso, a saída do Pedro Martins para a chegada do Marcelo Santana, mas tudo tende a ser retomado após aí o início dos trabalhos de Marcelo Santana na pasta da diretoria executiva do Vasco. Dória é um atleta que joga no sistema defensivo,
é um canhoto, ou seja, joga pelo lado esquerdo da zaga. Hoje quem temos para essa posição é o Léo. O João Vitor vem cumprindo essa função, mas está jogando invertido, está jogando errado. E tem como fator importante nas tratativas o Payet. O Payet é um amigo do Doria exatamente do período de Olympique de Marselha. No ano passado, inclusive, o Payet mandou uma camisa dele, do Vasco, para o Doria. E o Doria agradeceu ao Payet nas redes sociais. A gente não sabe o grau de relação de Payet e Doria. E não sabe, acima de tudo, o grau de relação do Vasco com o Doria. Do Doria com o Vasco. Não sabemos, talvez o Doria possa ser aí um torcedor do Vasco, assim como temos vários espalhados dentro do futebol profissional. Isso pese para o desejo de uma chegada do atleta. Até ver as cenas dos próximos capítulos, como a gente costuma falar aqui com vocês. Mas tanto o Bruno Tabata quanto o Doria são dois nomes aí que realmente interessam ao nosso Vasco. Bons nomes, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas do segundo vídeo desta sexta-feira. Já teremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão, contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Se inscreva, Vascão, a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Pouquíssimas pessoas chegam ao nosso canal e se inscrevem, mas, cara, vocês não têm noção o quanto a sua inscrição realmente ajuda aqui o nosso canal, faz com que cada vez mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Se realmente não for pela sua inscrição, meu amigo, a gente não chega a lugar nenhum. Então não saia desse vídeo sem se inscrever. Show? Vambora então? Vamos que vamos? Se vocês curtiram, se inscreva, curta. E como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas.